E para falar sobre esse tema, a gente recebe aqui no nosso painel de hoje o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Muito bom dia para o senhor, deputado. Bom dia, alegria enorme poder falar com vocês. Bem-vindo. E também recebemos a deputada federal Anne Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul. Um ótimo domingo de Páscoa para a senhora também. Bom dia, um ótimo domingo para vocês também, para todos que nos assistem. Vou começar pela senhora aqui seguindo a ordem alfabética, deputada Anne. Como é que você vê a possibilidade desse imposto sindical voltar a ser cobrado? Eu vejo como um grande retrocesso a questão da volta da cobrança do imposto sindical, mesmo que ele venha num outro formato, assim, com outro desenho, e isso vem sendo discutido, inclusive, desde a campanha do presidente Lula, quando ele já sinalizava, né, essas conversas com os sindicatos, e também uma forma de atender aos sindicatos, né, não aos trabalhadores. Então, nós enxergamos como um grande retrocesso a possibilidade da volta do imposto sindical. Entendo que é uma forma que se está buscando de garantir sobrevida aos sindicatos, que nós sabemos aí pelos números desses últimos anos, né, 5 anos da reforma trabalhista, que tirou a obrigatoriedade da contribuição sindical, que os sindicatos têm sofrido bastante com isso, né, e precisam se reinventar, infelizmente não conseguiram fazer o dever de casa, e a intenção é tirar dinheiro do bolso do trabalhador. Deputado Reginaldo, a mesma pergunta. Como é que o senhor está vendo a possibilidade do retorno do imposto sindical? Olha, de forma negociada, a partir das suas assembleias e com um plano de trabalho e metas, é fundamental. É bom lembrar que você tem que construir uma sociedade forte, uma sociedade super organizada. Isso pressupõe você ter os movimentos, tanto do ponto de vista patronal, como também dos trabalhadores e o terceiro setor super organizados, para fazer um fortalecimento da democracia e também da qualidade dos gastos públicos, das políticas públicas, como também você precisa ter governos fortes, governos organizados, transparentes, como também o mercado, evidente. Você tem que ter uma sociedade muito organizada. Então, não é razoável e é muito ruim para uma sociedade como brasileira, onde o poder de compra dos trabalhadores é muito pequeno e onde também a economia é dependente do aumento de renda e do consumo das famílias, você não tem um sindicato capaz de organizar esse aumento de poder de compra, esse aumento da massa salarial anual dos trabalhadores. Portanto, não é, eu vejo, prejudicial à economia, não é prejudicial ao país e menos ainda aos trabalhadores. Nós precisamos ter os sindicatos super organizados, de uma forma que faz parte de uma negociação e que possa ser submetido à Assembleia Geral dos seus trabalhadores. Eu acho que é fundamental para o desenvolvimento do país o fortalecimento dos sindicatos. Deputada Ania, a eleição do presidente Lula devolveu aos sindicatos e às centrais sindicais o protagonismo perdido durante os governos Temer e Bolsonaro. Eu queria a sua avaliação sobre essa aproximação entre o governo e essas instituições. Devolveu talvez uma expectativa de ter aquela arrecadação que tinham, né, no governo Lula. Os sindicatos, mais de 16 mil sindicatos no nosso país, nós tínhamos, que arrecadavam mais de 3 bilhões de reais. Após a reforma trabalhista, a arrecadação caiu consideravelmente. E eu entendo e concordo que os sindicatos têm um papel importante, mas a forma de sustentação do sindicato não pode ser dessa forma, né? Então, o trabalhador ele tem que se sentir representado. O sindicato tem que mostrar para o trabalhador a importância que o sindicato tem e fazer com que esse trabalhador queira contribuir com o sindicato. O número de filiações do sindicato também caiu bastante, porque, na verdade, os sindicatos sempre foram, muitos deles aqui no nosso país, um braço político partidário de partidos políticos, né? Onde existia uma militância paga e um fortalecimento de candidaturas através do sindicato. Isso se percebe tranquilamente quando se vê
ou a gente pode fazer um exercício aqui, lembrando das manifestações que tínhamos quando as contribuições eram obrigatórias, quando os sindicatos tinham bilhões e bilhões de reais, e agora quando os sindicatos diminuíram consideravelmente sua arrecadação e a forma como o sindicato deve atuar. Eu entendo que o trabalhador e o salário do trabalhador, já que como o deputado colocou aí, o trabalhador tem uma dificuldade já de se manter com o seu salário, tirar um pouco mais desse salário ainda, por convenção, eu acho que prejudica ainda mais o trabalhador em nome da manutenção do sindicato e não da qualidade do trabalho. Nós sabemos disso até porque quando a contribuição sindical ela era obrigatória, 16% dos trabalhadores formais eles eram filiados, né, vinculados a sindicatos. Esse número caiu para pouco mais de 11% agora nos últimos anos, nos dados que nós temos, mostrando que mesmo quando a contribuição era obrigatória, o trabalhador decidia não se filiar ao sindicato, porque as decisões e o que é garantido pela nossa Constituição é que só os trabalhadores filiados pelos sindicatos teriam a contribuição obrigatória. Então, agora, o trabalhador se desfilia do sindicato, mostrando a sua inconformidade com o trabalho do sindicato ou que a representação do sindicato tem em relação às suas pautas e os seus pleitos. Nós tivemos um avanço nas questões trabalhistas, na forma de trabalho, e, lamentavelmente, os sindicatos não conseguiram avançar dessa mesma forma. O senhor também, deputado Reginaldo, como é que o senhor vê a eleição do presidente Lula? Se devolveu aos sindicatos, às centrais sindicais, o protagonismo que, porventura, tenha sido perdido durante os governos Temer e Jair Bolsonaro? A sua avaliação sobre essa aproximação, governo e instituições? Nós estamos vivendo o menor poder de compra e menor renda per capita e a menor remuneração dos trabalhadores no Brasil. Então, é um erro acreditar que houve avanço. Avanço significa poder de compra, aumento per capita da renda do povo brasileiro, aumento real da renda dos trabalhadores. Nesses últimos 7 anos, desde a chegada do Michel Temer e do Bolsonaro, não houve nenhuma política de valorização do salário mínimo. Isso se deu com a política de desmontar a organização dos trabalhadores, o que não ocorreu com as associações do setor empresarial, muito pelo contrário. Cada vez mais o setor empresarial ele se organiza em números de instituições, de associações de representação por setor, subsetores da economia, e além dos sindicatos patronais, e sem falar também do papel, que eu concordo que tem um papel importante, do Sistema S. Então, diminuir o custo do Brasil significa você fazer um novo sistema tributário, por exemplo, não cobrar imposto de imposto, a gente ter uma política de qualificação profissional adequada e ter um programa de infraestrutura que dê ao Brasil condições de ser um país adequado do tamanho do sonho do povo brasileiro, e aí requer mais investimentos públicos em obras importantes para induzir novos investimentos privados. Portanto, eu acho que não é proibindo, e mais numa lei moderna, onde os trabalhadores vão ter que autorizar em assembleias esse desconto e essa contribuição, essa taxa de manutenção das organizações dos trabalhadores brasileiros. Então, eu acho que fortaleceu sim, justamente porque o próprio presidente Lula também já anunciou o aumento real do salário mínimo. Então, é evidente que esse é o grande ganho da economia brasileira. Vou agradecer a presença aqui da deputada Anne Ortiz, do Cidadania, do Rio Grande do Sul, e também do deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. É sempre um prazer recebê-los e agradecemos também aqui o bom nível do debate. Eu que agradeço, feliz Páscoa para vocês, para todos. Obrigada, também quero agradecer a oportunidade e desejar uma feliz Páscoa a todos.